Eu vou usar esse caderno de desenho que vocês estão vendo para fazer os desenhos. Mas enfim, como eu perdi o meu bebê? Toda a história começa quando eu tinha os meus 13 para 14 anos. E nessa época eu não tinha beijado absolutamente nenhuma garota. E a única BV que eu conhecia era a BV financeira, que aparecia no comercial do SBT. A maioria dos meus amigos já tinha perdido o BV, e muitos deles também tinham perdido já a sua virgindade. Se duvidar, tinha uns até que estavam virando pai, tá ligado? Com 13 e 14 anos. Eu sempre fui meio marcha lenta em tudo, então não era de se estranhar que eu tivesse dificuldade pra beijar pela primeira vez. Sem falar que eu era feio pra diabo. E o simples fato de ter beijado alguém para mim era um grande feito. Eu não era um pouco feio, eu era extremamente feio, tá ligado? Não bastasse isso, eu ficava ainda mais feio com as roupas que eu usava e com o jeito que eu me cuidava. Então, basicamente, vaidade é uma coisa que eu nunca tive. Não precisa nem falar que o pessoal me zoava bastante pelo fato de ser BV. Chegou um ponto que eu tava tomando tanto fora, e eu era humilhado tanto quando tentava ficar com uma garota, que eu simplesmente desisti, tá ligado? Parecia algo extremamente impossível, pela minha aparência e pelo meu jeito um pouco mais tímido de ser. E eu cheguei à conclusão que se fosse pra acontecer, tinha que acontecer naturalmente. Eu não ia ficar forçando cada vez mais para ser cada vez mais humilhado. Pra vocês verem, eu desistia muito fácil das coisas. O primeiro não já me deixava puto da cara. Então, nessa época eu tinha 13 para 14 anos. Essa era a época que todo mundo usava o Orkut e o MSN. E eu usava bastante MSN. Eu conversava com bastante garotas, mas não conseguia nada além de amizade, friendzone. Às vezes eu tentava dar umas indiretinhas e pá. Eu podia ser muito simpático, mas a minha aparência fudia com tudo. Chegava o cara um pouco mais boa pinta e um pouco mais ajeitadinho, tratava a guria como se fosse um lixo e conseguia muito mais resultados. Isso me deixava completamente indignado. Aí você diz, aparência não importa tanto, você poderia ter ficado antes do mesmo jeito. Só que não. Eu também não sou louco, cara. Eu não ia pegar uma garota que parecia um baril só pra dizer que eu perdi o BV antes. Mas enfim, eu fui conversando com várias e várias garotas, até que chegou uma que demonstrou um pouco mais de interesse. Ela foi apresentada por um amigo meu, e eu acho que também estava tentando pegar ela, no caso. A vantagem era essa. Eu era tão escroto que os amigos meus tentavam pegar as garotas e eles apresentavam elas pra mim porque eles não imaginavam nenhum tipo de perigo que eu pudesse causar. Eu nunca seria o furazóio, porque não teria chance nenhuma com ela. Na verdade, eu não recordo se o meu amigo estava tentando pegar ela ou era amiga dela. Mas enfim, ele me apresentou ela e a gente se deu muito bem nas conversas. Porém, tinha um pequeno empecilho. Ela namorava. Mas isso não impediu o fato da gente conversar bastante. A gente conversava muito todo dia. Até que passou um tempo, e um cara da minha sala, mala pra caralho, tava dando uma festa de aniversário. Obviamente que a gente não era amigo e ele nem pensava em me chamar pra essa festa. Na verdade, eu não gostava muito dele. Se eu pudesse, eu passaria com um rolo compressor por cima dele. Mas isso na época, agora eu considero ele até com cara gente boa. Foi até que algumas amigas dela vieram falar comigo e me deixaram completamente espantado quando falaram que ela terminou com o namorado dela e que ela estava gostando de mim. O que eu pensei na hora? Essa menina só pode ser retardada. Como é que alguém pode gostar de mim, cara? Isso não pode ser possível. Era um negócio tão difícil de acontecer que eu acho que era mais fácil cair um raio 2 vezes na minha cabeça no mesmo dia, em um dia ensolarado ainda. Mas enfim, eu não podia deixar passar essa oportunidade. Eu não pegava ninguém, só que eu também não era de negar fogo, tá ligado? Então eu resolvi unir o útil ao agradável. Ela iria na festa, e as amigas dela sugeriram para o cara que tava dando a festa, que era o cara que eu não gostava, a me chamar também pra lá na festa pegar ela. Então no meio dessa conversa acabou que eu acabei indo na festa e ela também. Só que ainda me passava pela cabeça qual é o motivo dela ter gostado de mim, porque eu não tinha nenhum atrativo. Não que o ex dela fosse extremamente interessante, mas qualquer um já era muito, muito melhor do que eu. E eu fiquei até com dó do cara, porque eu estranhei a situação. Tá, beleza, daí passou um tempo e finalmente chegou no bendito dia da festa. Chego na festa, o primeiro cara que eu vejo é o ex dela, com uma cara do cão.
uma cara do cão. Pra começar bem já. Tá, beleza, daí já veio uns caras que eu nem conhecia e nunca vi na vida e já começaram a me oferecer bebida. Eu já tinha bebido e tal, mas não tava muito acostumado com esse tipo de coisa. Eu aceitei achando que não ia fazer mal, mas depois de tomar umas doses, eu já tava completamente podre. E eu nem tinha pegado ela ainda. Eu tava virado no cão, cara, eu tava podre. Eu nunca tinha bebido tanto, eu já tava vendo coisa, cara, eu tava muito louco. E ela nem sequer tinha chegado na festa. Aí depois de um tempo ela finalmente chega na festa e me vê um cara completamente diferente, porque eu tava podre de bêbado. Aí como eu tava completamente bêbado, quando eu fui cumprimentar ela, eu dei um abraço muito retardado, cara. Comecei a erguer ela, fazer o diabo, cara. Quando a gente tá bêbado, a gente só faz merda, cara. Puta que eu pariu. Se eu soubesse, eu jamais tinha aceitado as bebidas no começo da festa. Aí eu pensei que eu já tinha queimado o filme, cara. Mas daí passou um tempo na festa, comecei a conversar com o pessoal, de boa, de repente as amigas dela começam a tentar induzi-la a ficar comigo. Elas tiveram que levar ela meio que à força até mim. Ficou parecendo até que estavam levando ela de oferenda pro capeta, cara. É como se ela fosse um sacrifício, tá ligado? Claro que eu acho que era por vergonha dela, tá ligado? Mas na minha cabeça, do jeito que eu era pessimista, eu sempre imaginava o pior de mim. E eu imaginava que ela não tava mais querendo ficar comigo. Tá, beleza, mas depois de muito esforço, elas finalmente conseguiram trazer ela até mim e a gente foi sentar numa parte mais escura da festa. Só que mesmo assim, na hora que eu queria conversar com ela, eu não tava me sentindo muito à vontade, porque parecia que alguém tinha perdido alguma coisa por lá, cara, que tinha um monte de gente olhando em volta, cara. Vamos se fuder, cara. Até que chegou um amigo, gente boa, e falou: sai daqui, cambada, deixa ele em paz, cara. E salvou a minha vida. Então a gente ficou lá conversando e tal um bom tempo. Eu, como não tinha pegado ninguém, era um bebê de merda, levou um tempão pra tomar uma atitude. Até que meio que naturalmente a gente se beijou. Como eu não tava muito acostumado a beijar, eu me babei tudo, cara. Parecia que eu tava desentupindo a pia da casa, cara. Tava virado uma babação. E babei tudo, cara. Aí depois de ter beijado ela, eu limpei a boca. Até que apareceu um amigo meu e falou: cara, deixa pra limpar a boca outra hora, cara, assim vai dar a impressão que tu não gostou de ter pegado ela. Não é que eu não gostei, é que eu só tava babado pra caralho. Mas enfim, dicas dos mais experientes a gente só escuta. Aí depois de eu ter pegado ela, foi meio que um alvoroço, cara. Só faltava eles ter soltado o foguete, cara. O André pegou alguém, não pode ser verdade isso, cara. Vamos soltar o foguete, vamos comemorar essa bosta. Aí de repente gente que nunca falou comigo, que não era meu amigo, começou a querer virar meu amigo, cara. É como se pegar alguma garota fosse algum up, assim, como se você fosse superior aos outros. Eu nunca entendi isso, mas tudo bem. Era tão raro imaginar esse tipo de situação que o pessoal ficou louco, cara. Aí um amigo meu começou a me gavar e virou o diabo, cara. Eu achei legal ter ficado com ela, só que eu não entendi o tanto que eles super valorizam isso, cara. E por que a maioria da sociedade divide tanto as pessoas que pegam e as pessoas que não pegam alguém, como se isso mudasse alguma coisa. Mas enfim, depois de eu ter ficado com ela, eu acabei ficando mais algum tempo com ela. E enquanto a gente tava junto, esse mesmo amigo que me apresentou ela, teve um momento que a gente tava conversando junto. E eu falei um pouco das dificuldades de estar junto com ela. E não sei por que ele entendeu que eu não tava mais afim dela. Eu acho que ele interpretou de forma equivocada. Foi então que de repente, do nada, ela começou a parar de me responder as mensagens. E eu não entendi o porquê que isso estava acontecendo. Foi aí que, insistindo nas conversas, ela me falou o que ele tinha falado pra ela. Ele falou que eu não tava mais afim dela, quando na verdade eu só tava falando alguns probleminhas que tava tendo. Sem falar que ele tava meio que dando em cima dela daí. Acho que ele queria me meter o chifre, cara. Só que ela me mandava todas as mensagens que ele mandava. Ou seja, eu tava sabendo de tudo que tava acontecendo. Foi então que a gente resolveu junto combinar de ela fingir que ela estava interessada e marcar um encontro com ele. Ela falou que estava afim dele e tudo mais, e ele ficou faceiro pra diabo, achando que ia pegar ela. Na verdade, até hoje eu não sei se realmente ela fez isso, cara. Quem sabe eu fui corno e acho que eu tava por cima, mas na verdade eu tava por baixo. Vai saber o que aconteceu, né? Mas enfim, ela foi me mandando todas as mensagens e eu fui vendo o que ele estava falando. Então eu acredito que não deu em nada e que ele simplesmente se fodeu e foi iludido. Mas às vezes eu é que posso estar por baixo e ter me fudido. Então eu não sei mais o que aconteceu. Mas enfim, essa foi a história de como eu perdi o BV. Assim, antes de terminar o vídeo, eu vou pedir para você me adicionar no Snapchat.
Aqui está o meu Snapcode e também o meu nickname. Me adiciona lá, lá você pode acompanhar alguns dos meus desenhos que eu vou fazendo se você for um seguidor do meu canal. Dá like!